Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim trazer um pouquinho da minha experiência e ajudar vocês que trabalham como social media e estão precisando iniciar e a delegar algumas tarefas, tá? Tô com uma almofadinha aqui no meu colo, vocês não reparem porque a gente vai ter um papo de amiga agora mesmo, combinado? Esse é um assunto muito importante que eu tive muitas dificuldades no começo e que eu quero trazer esse direcionamento para vocês porque eu sei o quanto pode fazer a diferença para quem tá me acompanhando por aqui. Mas antes de mais nada, já deixa o meu like, se inscreve aqui no canal caso o botão esteja vermelho para você e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo que rola por aqui, ok? Para você que não me conhece, eu sou a Carol, tenho uma agência de marketing hoje, a gente já tem um espaço físico, tô na área vai fazer quase 3 anos. E aqui no box de informações tem as minhas redes sociais, tem o link do SMO, que é o meu template, o meu sistema de trabalho aqui na agência que eu utilizo com os clientes e também com os colaboradores. Lá dentro vocês conseguem encontrar esse sistema, tá? Que eu vou comentar aqui com vocês também. E aqui no box de informações também tem o nosso link do canal lá do Telegram, então corra pra lá caso você tenha, caso você queira saber um pouquinho mais sobre a área do marketing, sobre as últimas novidades do mundo do social media. E lá também eu libero algumas opções que são bem especiais, digamos assim, tá? São condições imperdíveis que eu só libero por lá. Então aproveita para instalar também. Bora! Gente, delegar é um assunto muito complicado. A grande maioria das pessoas tem dificuldade nesse momento porque preza muito pela qualidade, né? Eu não sei você que tá me assistindo, mas eu, Raposa, eu tinha muita dificuldade de delegar porque realmente eu sentia a necessidade de que as coisas ficassem tão bem feitas como se tivesse eu fazendo, entende? Então esse processo é um processo muito dolorido. A gente precisa ao mesmo tempo entender a forma como o profissional que a gente contratou vai trabalhar e ao mesmo tempo lidar com a situação de que não é a gente que está fazendo. É libertador, a gente tem mais tempo, a gente consegue trabalhar de forma melhor, mas ao mesmo tempo a gente precisa lidar com outra pessoa, lidar com os prazos de outra pessoa e lidar com as peculiaridades de cada um, né? Afinal, não é todo mundo que vai entregar e que vai ser responsável por compromissos, que vai ser responsável por prazos, então a gente precisa ter esse discernimento aí na hora de conseguir delegar, tá? Então, além de ser um processo teoricamente dolorido, a gente precisa ter ciência de algumas questões que são bem importantes e que você precisa ter de estrutura dentro do seu negócio para que você passe a delegar alguma tarefa, tá? Primeiro eu vou contar pra vocês como é que eu fiz por aqui e depois eu vou dizer quais são essas coisas que você precisa ter organizado na sua empresa para que você passe a delegar de forma saudável e eficiente. Eu comecei a delegar, a primeira coisa que eu deleguei foi o design, né? Hoje social media, eu deleguei o design para uma outra pessoa fazer, para mim, uma designer fazer. E naquela época ela era uma amiga minha, então eu fui aprendendo junto com ela como é que eu faria esse processo, o que tornou essa situação um pouco mais tranquila e menos problemática, digamos assim. Mas que acabou se tornando muito problemática no final por questão de prazos, de entrega, da forma como a pessoa entregava o serviço, enfim, mas isso não vem ao caso. O que eu quero que vocês entendam é que esse processo de delegar, ele foi uma necessidade para mim. E esse é um ponto muito importante que eu consegui aprender no decorrer do tempo. Hoje eu, Carol, não deixaria isso tão latente dentro da minha empresa no momento de delegar. Talvez eu tivesse delegado um pouquinho antes, porque eu já tinha um caixa funcionando, eu já tinha uma metodologia de trabalho que me traria uma certa segurança quando eu fosse delegar, sabe? Então naquela época eu deleguei o design, ela fazia alguns designs que eu marcava, ela dos calendários dos clientes, eu já utilizava o Notion SMO naquela época e ela ganhava por demanda feita, né? O primeiro mês que ela ficou comigo ela ganhou R$500, depois ela ganhou 600, depois ela ganhou 500 e pouco, depois 600 e pouco. E assim foi indo. Hoje eu tenho uma outra designer que trabalha junto comigo, eu tenho copy, eu tenho gestor de tráfego, enfim. E ainda caminhando dentro do exemplo da designer, o sistema ainda é o mesmo, né? Eu não pago salário fixo para quem trabalha comigo até esse momento que eu tô gravando esse vídeo. E hoje a pessoa tira mais de R$2.000, né? Claro, muda, é diferente, tá? Quais são os pontos importantes no decorrer desse processo que eu aprendi e eu quero trazer para vocês? Na hora que você for delegar,
Cuidado para colocar amigos dentro do seu negócio. As pessoas elas podem não entender o seu olhar profissional sobre elas e isso pode trazer muitas dores de cabeça e muitas questões problemáticas para o seu negócio, tá? Outro ponto bem importante, tenha um caixa antes de delegar. Nada adianta se você delegar a sua empresa e, de fato, quando você delega, por mais que você esteja pagando alguém, o seu negócio ele passa a crescer mais. Então, passe a entrar mais dinheiro, que você tem mais tempo de ficar em outras demandas. É natural isso. Só que eu, Carol, por exemplo, eu não conseguia delegar sem ter um caixa assertivo para que eu tivesse segurança de conseguir pagar aquela pessoa. A partir do momento que eu deleguei dentro da minha empresa, eu estava sustentando uma outra pessoa, né? Por mais que fosse com R$500 por mês. Não era só a mim. Então esse é um processo também que a gente precisa ter esse cuidado, tá? Tenha um caixa minimamente para que você consiga pagar aquela pessoa. Não deixe, não fique esperando, quando o cliente me pagar o dinheiro que ele me pagar, eu vou tirar uma parte e vou te pagar. Não, você precisa pagar essa pessoa certinho no início do mês, com o caixa da sua empresa. Tenha isso minimamente estruturado, gente, minimamente mesmo. Eu não estou falando aqui de um caixa de R$10.000, de um caixa de R$50.000, estou falando de uma estrutura mesmo para que você tenha uma certa folga caso algo aconteça com o seu negócio, tá? Então, cuide com quem você coloca dentro do seu negócio, tenha minimamente um caixa ali dentro da sua empresa. Outro ponto bem importante, tá? Respeite a forma como o outro trabalha. Isso não quer dizer que a pessoa ela precisa trabalhar de forma errada, tá? Que pra mim foi muito... No começo, não foi tão difícil porque eu gostava muito do trabalho da designer, mas eu achava que ela fazia muito melhor do que eu, designer, inclusive até porque eu sou social media, sou estrategista, não sou designer, né? Mas em alguns momentos, em algumas outras demandas da empresa, eu tive uma certa dificuldade de achar, não vou delegar isso porque eu faço melhor que essa pessoa, ou porque eu quero que essa pessoa faça do meu jeito. E é claro, a gente vai passar o nosso ensinamento, a gente vai passar o nosso direcionamento enquanto empresa, o que a gente acredita, o que a gente está atrás, né? O que a gente está em busca, mas a gente precisa também respeitar o espaço que a outra utiliza para trabalhar, né? A forma como ela se comunica, a entrega que ela tem e principalmente nessa parte visual, né? Então, se você vai delegar, por exemplo, para um designer, tenha cuidado para que você respeite o trabalho dessa pessoa, né? E não quer dizer que a pessoa ela vai adivinhar o que está na sua mente, tá? E vai trazer exatamente o que tu procura. E aí já entra uma quarta dica muito importante, muito importante. Você precisa passar orientações para quem você está delegando. As pessoas elas não são adivinhas, ninguém tem bola de cristal para adivinhar o que você precisa. Então passe orientações, informe o que você precisa que seja feito, oriente essa pessoa. Todo mundo é treinável, gente, é um processo natural, tá? Delegar é muito bom. Vai fazer a sua empresa crescer, vai te dar mais tranquilidade também dentro da sua mente, dentro do seu tempo, dentro da sua cabeça, enfim. Mas, tendo essas dicas antes de já sair delegando, é bem importante, tá? Eu tenho uma amiga que ela também tá na mesma área que eu e ela não tem caixa ainda na empresa dela, tava com certa dificuldade de atração de novos clientes e ela simplesmente disse, vou delegar, vou dar um tiro no pé, assim, vou dar um tiro, vou delegar um comercial e aí o que entrar eu pago ele e tal. Gente, não façam isso, tá? Isso de verdade é lidar de forma muito irresponsável. Se alguma coisa acontecer, vocês podem ter problemas com isso, tá? Então, se atentem nesses detalhes porque eles são realmente bem importantes, tá? Delegar é saudável, deleguem sim. E se acalmem, vai dar tudo certo, eu tenho certeza disso. E orientem essas pessoas que vocês estão delegando, tá? Inclusive no SMO a gente tem, vou deixar aqui pra vocês, a gente tem uma ferramenta onde a gente passa toda a estrutura para quem trabalha com a gente e lá dentro as pessoas, isso aqui é uma ferramenta bônus, tá gente? Isso não é o produto em si, mas aqui nessa ferramenta eu consigo mandar todas as demandas para a equipe, com todos os clientes, os prazos que elas precisam me entregar. Então isso aqui é um bônus do SMO, caso você tenha dificuldade hoje nessa organização de prestação de serviço, já aproveita aí para acessar o link aqui do vídeo e conseguir acompanhar um pouquinho desse produto que é bem especial e importante para isso, ok? Um beijo, gente, até o próximo vídeo e tchau!